Eu vou acabar com o STF. Chega de decisão monocrática, cargo vitalício, chega de usurpar as competências do Executivo e do Legislativo. E o mais importante de tudo, chega de ter poder de fazer o Senado de refém e impedir que ministro do STF sofra impeachment. Antes que algum jornalista publique a manchete Kim Kataguiri defende golpe de Estado e fechamento do Supremo Tribunal Federal, eu vou deixar muito claro. Eu vou acabar com o STF como ele funciona hoje e transformar numa corte digna de país civilizado. Repito, eu vou acabar com o STF. Acabar com o STF que julga político, decide caso concreto, interfere em política pública, bloqueia a plataforma digital por decisão individual e ainda finge que tudo isso é defesa da democracia. Apresentei uma proposta de emenda à Constituição que é a verdadeira solução estrutural e definitiva para os abusos do STF. Retirar a Suprema Corte do Poder Judiciário. Assiste até o final que você vai entender. E não se esquece de já deixar o seu like e se inscrever no canal. Hoje o STF é uma mistura de 5 instituições diferentes no mesmo lugar. Ele é Corte Constitucional, é Tribunal Penal de Político, é Tribunal Recursal, árbitro permanente de crise entre os poderes e, em vários casos, virou quase que um gestor nacional de política pública. Tudo isso concentrado em 11 ilhas, 11 ministros. O problema não é existir uma corte para proteger a Constituição. Todo país sério precisa disso. O problema é quando a corte, que deveria ser o escudo da Constituição, começa a utilizar a Constituição como arma para abusar do seu poder. Isso não é um tribunal. É um clube de ditadores que governam sem voto. O problema não é um ministro ou outro. Eu defendo impeachment e até prisão de ministros como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, envolvidos no escândalo do Banco Master. Mas isso é solução de curto prazo. E isso precisa entrar na sua cabeça. O principal problema não é quem ocupa a cadeira de ministro do STF. O principal problema é o poder da cadeira de um ministro do STF. Qualquer pessoa que sentar naquela cadeira terá superpoderes. E nós sabemos que o poder absoluto corrompe absolutamente. Se nós não acabarmos com a própria existência do poder absoluto, a gente nunca vai acabar com os absolutistas. Agora vem o ponto mais importante que muita gente vai tentar esconder no debate público. A PEC tira o STF do judiciário como um tribunal comum no topo da pirâmide e transforma numa corte constitucional autônoma. Parece só um detalhe jurídico, uma mudança de nome, mas não é. Hoje o STF julga pessoas, políticos, casos concretos, habeas corpus, mandados de segurança, processos criminais e ao mesmo tempo decide grandes temas constitucionais. Com a PEC, isso acaba. O novo STF passa a ter uma função central: dizer se uma lei, um ato normativo ou uma omissão viola a Constituição. A pergunta deixa de ser fulano tem que ser preso e vai passar a ser: essa norma é compatível com a Constituição? Essa diferença muda tudo, porque uma coisa é uma corte constitucional dizer que uma lei é inconstitucional. Outra coisa é um ministro decidir sozinho, num caso concreto, que uma rede social inteira vai sair do ar no Brasil. Esse é o exemplo mais fácil de entender sobre os poderes abusivos, o bloqueio do X, o antigo Twitter. Você pode gostar do Elon Musk, odiar o Elon Musk, achar que o X é uma maravilha ou achar que aquilo é um esgoto radioativo, o que é exatamente o meu caso. Mas isso não importa. A pergunta institucional é outra. Faz sentido uma corte constitucional ter poder para tirar uma plataforma inteira do ar no país, e no caso concreto, por uma decisão individual? Na minha PEC, esse tipo de decisão não seria papel do novo STF. Primeiro, porque o novo STF não julga caso concreto desse tipo. Segundo, porque a PEC acaba com decisão monocrática no Supremo. Ou seja, o botão vermelho sai definitivamente da mesa do ministro. Quando um país de mais de 200 milhões de pessoas fica impedido de usar uma rede social por causa de uma pessoa, o problema não é a rede social e muito menos as 200 milhões de pessoas. Talvez o problema seja o botão. Outro exemplo, Telegram. Em 2022, o Telegram também sofreu uma ordem de bloqueio no Brasil por decisão do STF, que depois foi revogada quando a plataforma cumpriu as determinações. De novo, a questão não é defender aplicativo, defender bilionário, defender influenciador ou grupo de zap da firma. A questão é arquitetura de poder. A plataforma descumpriu a lei? Que responda. Tem multa, tem processo, tem agência competente, tem justiça comum, tem devido processo
processo legal, mas uma corte constitucional não pode virar vara universal da internet brasileira. Com a PEC, o STF não seria mais esse balcão de decisão concreta sobre empresa, pessoa, aplicativo ou plataforma. Ele decidiria única e exclusivamente tese constitucional. Agora vamos para um dos casos mais bizarros, o inquérito das fake news. O STF era o alvo dos ataques. O STF validou a investigação. O STF tomou as decisões de dentro desse ambiente. E o STF ficou no centro da condução política e jurídica do caso. Isso é uma anomalia institucional. Não importa se você gosta ou não gosta das pessoas investigadas. O ponto é outro. Uma corte constitucional não deve ser vítima, investigador, juiz, tribunal recursal e assessoria de comunicação institucional ao mesmo tempo. Isso não é separação de poderes, isso é um grupo de WhatsApp com toga e diário oficial. Com a minha PEC, investigação criminal, busca e apreensão, bloqueio de perfil, prisão preventiva, medida cautelar contra a pessoa física, não é papel do STF. O novo STF decide sobre Constituição. Ponto. Outro exemplo é o julgamento criminal de políticos diretamente pelo Supremo. O julgamento criminal de autoridades políticas sai do Supremo e vai para o STJ ou para uma instância própria de acordo com o caso. Isso tira o STF do centro da briga política diária. Porque quando o Supremo investiga político, julga político, prende político, solta político, censura político e depois diz que está apenas defendendo a Constituição, ele vira parte do jogo político. E juiz que vira jogador perde autoridade para apitar. Outro caso importante, a criminalização da homofobia e da transfobia por decisão do STF. Você pode concordar com o objetivo material da decisão. Você pode achar que a pauta é justa. Você pode entender que o Congresso foi omisso. Mas numa democracia, criar crime é papel do legislativo. Crime exige lei anterior, aprovada com debate público, com texto claro e o mais importante, feita por parlamentares eleitos, gente com legitimidade política, com poder de representação democrática. O judiciário não pode criar um crime que depois ele próprio vai julgar. Na minha PEC, se o STF reconhecer uma omissão constitucional, ele aponta a omissão e manda para o Legislativo resolver em prazo determinado. Se o Legislativo não resolver, o STF não escreve a lei no lugar do Parlamento. A pauta simplesmente fica trancada até o Congresso legislar. O Supremo é provocado e aponta o problema. O Congresso vota e o eleitor sabe quem cobrar. Hoje, muitas vezes, o Congresso se omite, o Supremo decide, o parlamentar foge do desgaste e todo mundo fica feliz de participar de um acordão de covardes. Agora vamos para o campo das políticas públicas. O STF já tomou decisões que entram em detalhe de política prisional, segurança pública, população em situação de rua e execução orçamentária ambiental, só para citar alguns exemplos. Alguma dessas decisões pode ter boa intenção, mas boa intenção não transforma ministro em prefeito do Brasil. Na DPF sobre população em situação de rua, por exemplo, o debate chegou a plano nacional, mapeamento, capacitação de agentes, política de moradia, trabalho, renda, educação, zeladoria urbana, banheiro público, lavanderia social. Eu não estou dizendo que nada tem que ser feito em relação aos moradores de rua. Eu não estou dizendo que os governantes não são omissos. O que eu estou dizendo é que não é o Supremo que deve decidir isso. Quem deve decidir é o Poder Executivo. E quem tem que obrigar o Poder Executivo a resolver esse problema é o eleitor, não é o Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo não foi feito para administrar banheiro público, lavanderia social, presídio, operação policial, orçamento climático, política de moradia. Não. Na minha PEC, o novo STF tem uma trava expressa. Nunca interferir em política pública e não invadir a competência do Executivo nem a competência do Legislativo. O Supremo pode dizer que existe uma violação constitucional, mas ele não pode virar síndico-geral da República. Traduzindo e resumindo a PEC em linguagem simples. Primeiro, o STF deixa de ser tribunal comum e vira Corte Constitucional Autônoma. Segundo, o STF deixa de julgar político e caso concreto. Crime, habeas corpus, mandado de segurança, processos individuais vão seguir para as instâncias competentes, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, no caso das autoridades. Terceiro, o STF passa a trabalhar focado apenas em grandes questões constitucionais. Controle de constitucionalidade, omissão constitucional, arguição de descumprimento de preceito fundamental, reclamações para preservar sua competência e temas semelhantes. Quarto,
O Supremo não vai poder usar a Constituição como desculpa para governar no lugar de quem for eleito. Quinto, acaba a regra informal do ministro sozinho decidindo o destino do país. É o fim das decisões monocráticas. Sexto, ministro passa a ter mandato de 10 anos sem direito à recondução. Sétimo, a indicação dos ministros deixa de ser monopólio do presidente da República e passa a ser distribuído entre Executivo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunais Superiores, OAB, Ministério Público e Academia, com aprovação qualificada pelo Senado. Isso dilui o poder. E poder diluído irrita muita gente justamente porque acaba com abusos. E tem muita gente aqui em Brasília que adora se lambuzar com esses abusos. Agora anota aí o que vai acontecer, recorta esse vídeo. Vão dizer que essa PEC é um ataque à democracia. Mas eu quero que você, que vai me questionar, me explique uma coisa. Mandato para ministro é ataque à democracia? Julgamento colegiado em vez de decisão individual é ataque à democracia? Separar a Corte Constitucional de Tribunal Penal de Político é ataque à democracia? Impedir que juiz governe política pública é ataque à democracia? Se tudo isso é ataque à democracia, então talvez o problema não seja a PEC. Talvez o problema seja que algumas pessoas confundiram democracia com poder sem limite para quem pensa como elas. O que eu estou defendendo não é nenhuma maluquice. Maluquice é o modelo que a gente tem hoje, porque não existe em nenhum outro país do mundo. O modelo que eu estou defendendo e passei anos desenhando nessa PEC é exatamente o que se faz na maior parte dos países da Europa. Supremo é Corte Constitucional, não julga político, não julga caso concreto. Faz sentido o ministro do Supremo ter o poder de julgar um senador quando é exatamente o Senado responsável por punir ministro do Supremo? O Senado tem uma arma apontada para o Supremo. O Supremo tem uma arma apontada para o Senado. No final, ambos têm culpa no cartório, mas ninguém atira por uma questão de sobrevivência. Mais uma vez, tudo termina num grande acordo político. Quando o juiz é julgado pelo réu e o réu julgado pelo juiz, ninguém é condenado, mesmo que ambos sejam culpados. Juiz que vira jogador perde autoridade para apitar. Se você apoia essa PEC, me ajuda compartilhando esse vídeo e pedindo para o seu deputado assinar para que eu consiga chegar em 171 assinaturas e apresentar essa proposta. Gostou? Então já deixa o like e se inscreva no canal para fortalecer o movimento Missão 14. Até o próximo vídeo.